bom dia, meus amigos que nos ouvem, nos assistem. Mais um programa a respeito das reformas estruturantes. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária, especialmente sobre o projeto que foi entregue semana passada pelo governo no Congresso Nacional. Então, tenho aqui gentilmente o Fernando Mombelli, da Receita Federal do Brasil, que vai trazer aqui a visão aí do governo, né, a visão da Receita a respeito da proposta encaminhada, que é a segunda fase, né, que é a PL, agora já tem número, PL 2337 de 2021, sobre o imposto de renda, que muda significativamente, imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Então, Fernando, obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, e já coloco fala com você a respeito da proposta ali encaminhada naquela casa, por favor. Muito bom dia, presidente. É um prazer estar aqui com o senhor para esclarecer esse tópico tão importante que é a apresentação das medidas sobre reforma tributária. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Mombelli, sou auditor fiscal da Receita Federal, trabalho há mais de 30 anos na Receita Federal e, aliás, estou completando agora, em setembro de 2021, 35 anos de trabalho, com a graça de Deus. E hoje, obrigado. E hoje me encontro na condição de coordenador geral de tributação da Receita Federal. Portanto, são as áreas da Receita Federal, uma das áreas da Receita Federal que lida com esse aspecto da proposição, então, da política tributária, né, por parte da Receita Federal, endossada e avalizada, e com as diretrizes do Ministério da Economia, na apresentação de propostas, né, através do Poder Executivo, propostas de alteração do nosso sistema tributário. Isso já ocorreu numa primeira fase, que é a tributação sobre o consumo, né, em que nós apresentamos o projeto de lei 3887, que trata da contribuição sobre bens e serviços. Como prometido pelo ministro, haveria mais fases, né, sendo a segunda fase agora, que nos encontramos, é a apresentação da reforma tributária, no que diz respeito à tributação do imposto de renda. Então, é um projeto de lei que busca alterar significativamente a legislação do imposto de renda da pessoa física, legislação do imposto de renda da pessoa jurídica e também na tributação do mercado financeiro. São as três vértices do que a gente está pretendendo colocar. É importante que essas alterações, tais quais elas foram propostas, encerram um equilíbrio fiscal, ou seja, algumas medidas têm efeito de aumento de arrecadação e outras medidas têm efeito de diminuição de arrecadação, de modo que, no seu conjunto, praticamente essas medidas se compensam, tendo em vista, então, que nós temos que preservar, então, o equilíbrio fiscal, e essa proposta do Poder Executivo, e desde sempre o próprio ministro tem colocado isso. Então, se deseja aumentar a tributação, mas também, nesse momento, pelo quadro que nós passamos, não há possibilidade de a gente fazer uma redução nesse momento. Mas, quem sabe, no futuro se possa fazê-lo com mais celeridade, né? Então, a importância, a primeira medida que eu gostaria de destacar é a alteração da tabela do imposto de renda. Como nós sabemos, a tabela de imposto de renda afeta milhões e milhões de brasileiros. São mais de 30 milhões de brasileiros que entregam a sua declaração. E essa tabela não era corrigida desde 2015. Então, agora, nessa proposta, se faz com que, no limite de isenção e também nas demais faixas, com um menor percentual, nós tenhamos, então, essa alteração e correção da tabela, de modo que mais pessoas se enquadrem no regime de isenção e, portanto, tenham mais renda para consumir. E essa renda de consumo vai gerar empregos e vai fazer com que a economia se dinamize nesse sentido, né? Então, a primeira faixa, por exemplo, chega ao valor de R$ 2.500, de modo que nós temos a inclusão de milhões de contribuintes nessa faixa.
E assim por diante, nas demais faixas com percentual menor, nós tenhamos isso. Essa alteração, ela propicia um ganho para todos os brasileiros declarantes. Claro, num percentual maior para quem ficou isento e menor para as classes mais altas. Mas mesmo quem ganha até 20, 25 mil, vai ter um percentual de redução, porque ele também se beneficia da tabela progressiva. Então, as primeiras faixas de salário são beneficiadas, então, por essa alteração. Alteração que é muito importante nesse sentido. No que diz respeito à tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, há um ajuste aqui. Há muitos anos, desde 1995, nós temos a isenção dos dividendos dos lucros distribuídos. Há uma isenção. O que se propõe agora é alterar isso em conjunto com uma redução do imposto de renda da própria pessoa jurídica. Então, nós temos na proposta do PL 2337, nós temos uma redução de 2,5% em 2022 e mais 2,5% em 2023 do imposto de renda das pessoas jurídicas. Em contrapartida a isso, nós temos a instituição, então, da tributação sobre dividendos, que passa a ser de 20%. Importante ressaltar que há uma isenção proposta no projeto da reforma tributária de até R$20 mil por mês, totalizando, então, R$240 mil. Esses rendimentos, quando distribuídos por pessoa que tem faturamento até R$4.800.000, nós vamos ter esses rendimentos até esse limite aí por CPF, né, de 240 mil ano, isentos. De modo que a gente, para o pequeno e para o médio empresário, para aquele que depende da empresa, tem a sociedade do ERELI, ou tem sociedade unipessoal, que é, por exemplo, a questão do advogado, eles se beneficiam até a empresa desse quilate de 4.800.000, são aquelas empresas que se enquadram na definição da Lei Complementar 123, do Simples Nacional. Então, são pequenas e médias empresas que são beneficiadas, os sócios dessas empresas são beneficiados por essa isenção. De modo que nós tenhamos aqui um número de contribuintes que, um limite razoável, até R$20 mil por mês, não vai precisar pagar esses dividendos. Nós temos uma distorção no Brasil, né, que cerca de 21 mil pessoas, CPFs, recebem uma distribuição no montante a mais de R$200 bilhões. Então, nesse caso, nós temos a concentração de distribuição de rendimentos isentos, não é? De modo que nós temos uma distorção aí na própria tabela do imposto de renda da pessoa física dessas pessoas. Ou seja, contraditoriamente, quando se junta rendimentos isentos e não tributáveis hoje com os rendimentos tributáveis, em comparação com a alíquota efetiva que essas pessoas estão pagando, nós chegamos lá na última faixa que há pessoas que recebem milhões e milhões de reais individualmente de dividendos e pagam uma alíquota muito, muito, muito pequena, porque só uma pequena parcela desse valor é tributado hoje. Então, chega a 1,5%, 1,8% a alíquota efetiva dessas pessoas. O que a gente quer fazer é exatamente corrigir essa distorção, de modo que haja o efetivo recolhimento, e nós estamos fazendo, então, com que o imposto de renda seja endereçado no seu princípio constitucional da progressividade. Não é? Para tanto, o projeto de lei também constrói algumas regras gerais, chamadas regras gerais antilisivas específicas, né? Tratando da distribuição disfarçada de lucros, colocando mais hipóteses dessa distribuição disfarçada de lucros, colocando hipóteses também quando há a restituição do capital pela própria empresa. Hipóteses estas que, por exemplo, a questão do empréstimo dos sócios, quando a empresa tem lucros acumulados para distribuir, ou seja, é um modo da empresa burlar a distribuição, tendo visto que agora ela vai passar a ser tributada, através de empréstimos. Então, se ela tem lucros acumulados, ela não vai poder fazer isso, porque há uma previsão específica vedando isso.
de modo que nós tenhamos efetivamente instrumentos para combater uma das alegações que são colocadas, né, no que diz respeito à, à impossibilidade, porque as pessoas não vão pagar, as pessoas vão colocar as despesas pessoais dos sócios, etc., tal, dentro dessa sistemática para burlar a distribuição disfarçada de lucro. Então, essa é uma primeira previsão. E a outra previsão é a instituição de uma alíquota mais alta quando houver esses casos, ou seja, quando houver caso de uma distribuição que efetivamente foi disfarçada, foi contabilizada de maneira indevida e correta, houve fraude, esse percentual de 20% ele sobe para 35% com o reajuste da base, no sentido de penalizar com mais tributo a pessoa jurídica que eventualmente tenha adotado algum comportamento que não seja aquele de recolher corretamente os seus tributos. Outra medida que envolve as pessoas jurídicas, ao mesmo tempo que nós estamos colocando a tributação dos dividendos, é a eliminação, a partir de 2022, dos juros sobre capital próprio. Instituída lá em 1995, 96, os juros sobre capital próprio foram instituídos por conta lá da própria edição do Plano Real, né, quando já não havia mais a correção monetária do balanço, né, que equilibrava essa questão referente a patrimônio líquido maior ou menor do que o ativo. E isso, então, por esse motivo, foi editado o juros sobre capital próprio, e também como uma forma de incentivar a capitalização das empresas. Tá? Então, ao longo dos anos, são praticamente 20 anos mais de 20 anos de aplicação desse instituto, e verificamos que não houve uma alteração, um incremento, um incentivo para a capitalização das empresas por força desse dispositivo. Então, o que resta nesse dispositivo é um benefício fiscal, que, exatamente tendo em vista essa avaliação que está sendo realizada, está sendo retirado, então, esse benefício fiscal, tendo em vista que, nesse caso, a pessoa jurídica, quando distribui, deduz como despesa juros sobre capital próprio, então ela bate 34%, e há, na outra ponta, uma retenção na fonte de 15% do sócio. Essa diferença que se trata, então, desse benefício que está sendo retirado, então, também como fonte de arrecadação, para que nós tenhamos aí uma reforma tributária neutra, né, e correção desse dispositivo. Né. Há alguns outros aspectos a observar, outras regras antilisivas que foram colocadas, outras adequações da legislação, que, pelo tempo até, deixo de comentá-las, mas no futuro podemos explicitá-las mais detalhadamente, né, como a questão da dedução lá do goodwill, né, e outras medidas que estão sendo colocadas nos dispositivos que se referem ao imposto de renda das pessoas jurídicas. O terceiro pilar trata da tributação do mercado financeiro. Hoje nós temos uma alíquota que é variável de retenção dessa tributação do mercado financeiro, CDB, por exemplo, de 15% a 22,5%. Então, ela começa com 22,5% e termina em 15% após 720 dias. Então, há uma indução da tributação para que nós tenhamos que o investidor espere esse tempo para que possa se beneficiar da alíquota mais baixa. Nós entendemos que não há motivo para que a tributação interfira nessa escolha do investidor. A escolha do investidor deve se dar pela rentabilidade e pela duração do próprio título, quando ele verifica o que o título tem, quando é o vencimento, qual é o deságio que ele tem, quando ele faz uma antecipação aí da venda, como no caso, por exemplo, dos títulos do Tesouro Nacional. Então, é uma questão de mercado e não uma questão de tributação. Então, a tributação, nesse caso, está sendo colocada no menor patamar, que é 15%. De modo que nós tenhamos, então, essa neutralidade da tributação desse tipo de investimento. Outra questão diz respeito também à equalização dessa alíquota para os rendimentos auferidos de operações em bolsa. Então, nas operações em bolsa
tanto hoje já as ações são tributadas a 15%, as operações de day trade, por exemplo, são a 20%, também no mercado de títulos vendidos em bolsa também a tributação é diferenciada de 20%. Então, nós estamos equalizando tudo em 15%. De modo que nós tenhamos esse percentual equalizado em 15%, de modo que nós podemos, além de outro aspecto que nós estamos tratando, que diz respeito à apuração trimestral desse chamado ganho variável. Hoje ele é mensal. Nós vamos passar a ter um ganho, uma tributação trimestral, ou seja, em vez do contribuinte ter que apresentar e calcular 12 demonstrativos, ele precisa fazer só 4. Então, numa medida de simplificação da legislação tributária. Também, no que diz respeito a isso, então, ele vai poder, na compensação de perdas e ganhos do mercado variável, no mercado de bolsa, ele pode utilizar perdas tanto de day trade, como de títulos, como de ações, no seu modo global, de modo que ele tenha uma melhor instrumentalização das suas ações, das suas operações de mercado, e tenha a sua vida facilitada, podendo compensar uma perda com, por exemplo, um ganho de outro tipo de operação. Uma perda de day trade com um ganho de venda de ações, por exemplo. Né? De modo que nós tenhamos essa facilitação para o contribuinte. De outra parte também, nós temos para os fundos abertos, né, que são aqueles que são negociados, né, que são os multimercado abertos, em que as pessoas podem ingressar e sair livremente. Hoje nós temos 2 antecipações do imposto de renda, vulgarmente chamada de come-cotas, uma em maio e outra em novembro, que nós pretendemos deixar apenas uma, em novembro, de modo que o aplicador tenha mais tempo com esse valor sem ter essa retenção na fonte de maio, possa ter, então, um maior ganho nessa sua aplicação com a retenção só em novembro. Também, desse mesmo modo, nós estamos alterando a tributação dos fundos fechados. Os fundos fechados são aqueles em que as pessoas ingressam, e aí ele fica nesse chamado fundo fechado e fundo exclusivo. São poucas pessoas, representativamente ao universo de pessoas que aplicam os fundos abertos, mas são bilhões de reais que são colocados nesses fundos. E hoje, como está a legislação, é uma distorção, porque o capital investido, pela regra de tributação que acabou permanecendo nos fundos fechados historicamente, o valor, ele só paga o rendimento se ele terminar com o fundo, né, encerrar o fundo, houver o resgate desses valores, e esses valores, ou pela amortização dos valores do capital que foi investido, né, corrigido. Então, os rendimentos, na prática, ele retira os rendimentos do fundo, mas acaba não tributando nada porque ele não amortiza, não retira a parte do capital. De modo que nós estamos tratando em 2 frentes essa distorção. Primeira, colocando como cotas essa tributação na fonte, que fica aqui em novembro, também para esse tipo de fundo. E a segunda, tributando esse estoque que ficou represado, que nunca foi tributado, que ele seja tributado em 2022 também na mesma alíquota de 15%. De modo que nós tenhamos, para esse tipo de fundo, uma tributação de 15%, ou, alternativamente, o benefício de 10% se ele recolher em janeiro essa diferença, ele vai ter uma diferença nesse sentido. É importante também ressaltar os fundos de investimento em participações societárias, os chamados FIPs. Né? Esse FIP, se estiver dentro da regra da CVM, e isso é uma alteração da legislação que deixa claro isso, se esses fundos estiverem dentro das regras da CVM, lá que impõe uma resolução que trata disso, uma ação normativa, da CVM, então, se estiver dentro daquelas regras, está tudo bem, continua na mesma forma. Né? Mas, se ele não obedecer às regras e for caracterizado como pessoa jurídica, aqueles que não têm esse aval aí da CVM aí para ser considerado como fundo de investimento de participações, na verdade, ele na prática é uma holding, está sendo utilizada como fundo, mas é uma holding, é uma pessoa jurídica. Então, para esse caso desses fundos, se está fazendo um balanço agora em 2022 para que haja a tributação
como pessoa jurídica, então, desse passado, e aí, a partir de 2022, ele passa a ser tratado como pessoa jurídica normal. Então, esse saldo também é objeto, então, de tributação, não é? E tem a sua tributação a 15 ou com redução a 10, se houver o pagamento também a partir de janeiro, também vai ter esse benefício. Um outro benefício que eu gostaria de colocar é para as pessoas físicas, para avaliação dos seus imóveis. Hoje, como nós sabemos, os imóveis não sofrem atualização na declaração de bens e direitos, mas você tem lá, no momento em que você calcula o ganho de capital, uma redução lá por uma taxa, né, em torno de 3, 3,5% ao ano, mas que, pela diferença entre essa taxa e a inflação, acaba fazendo com que o contribuinte pague ganho de capital sobre uma diferença um pouco maior, né, do que pela própria inflação ou valorização do bem imóvel. Está se oportunizando para que essas pessoas físicas façam, até de janeiro a abril de 2022, façam a opção, então, por recolher esse valor, atualizar o valor a bem de mercado. Então, a pessoa física atualiza esse bem, então vai colocar na sua declaração o valor de mercado, o valor que entender que vale o bem, e vai pagar 4% de ganho de capital sobre esse valor. De modo que, se ela prevê que vai haver uma futura venda em 2023, 2024, ela já tem esse custo, e esse custo praticamente faça com que ela não apure ganho de capital, que vai variar lá no futuro. Hoje a regra é ganho de capital progressivo de 15% a 22,5%. Então, se oportuniza com isso que haja uma atualização geral aí desses bens encontrados na declaração das pessoas físicas, que é uma medida salutar aí para quem tem essa defasagem aí de períodos anteriores. Um outro ponto para ressaltar, e já me encaminhando para o final, que são as medidas mais importantes que eu estou colocando, dizem respeito à alteração da sistemática de tributação das pessoas jurídicas. Hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós temos o lucro real, que é trimestral, regra geral, lucro presumido, que é trimestral também, que é a regra geral do lucro presumido, e nós temos, no meio dessas duas opções de tributação, o chamado lucro real anual, que trabalha com a sistemática de geração de estimativas pela receita bruta, ou cálculo de suspensão e redução pelo acréscimo de balancetes que são realizados todos os meses, né, cumulativamente, janeiro, depois janeiro, fevereiro e março, pela empresa, quando ela deseja suspender esse tributo, ela faz o cálculo e vê o que é mais em conta para ela, ou o cálculo pela estimativa da receita bruta, ou pelo cálculo da sistemática do balancete de suspensão e redução. A regra agora fica única. A regra é trimestral, esse encaminhamento da regra é trimestral, de modo que todas as empresas vão ter, após o trimestre, que realizar esse cálculo, mas, ao mesmo tempo, se estabelece a possibilidade que, em até 4 trimestres sucessivamente, possa a empresa compensar os seus prejuízos, de modo que ela não tenha efeito de sazonalidade nesse período, porque ela vai compensando dentro do período integralmente em 100%, deixando para esse caso, afastando para esse caso, a regra da trava de 30% que nós sabemos que existe entre anos calendários, de modo que a gente possa adequar, simplificar a legislação para as pessoas jurídicas e simplificar, então, a instrumentalização desse imposto que é tão importante, que é o imposto do imposto de renda calculado com base no lucro real. Outro aspecto importante também, que não posso deixar de me esquecer, que algumas atividades, como, por exemplo, aquelas empresas que recolhem, que atuam, por exemplo, com direito de imagem, principalmente só com direito de imagem, elas passam a ser obrigadas à tributação pelo lucro real. Por que essa alteração está sendo realizada? Porque a opção pelo lucro presumido, lá quando se fala naquela alíquota maior, que é aquela de 32%, quando aplicada para esse tipo de atividade, em que há um custo muito menor do que o rendimento que é oferido, tendo visto que o direito de imagem praticamente não há muito custo envolvido com ele, né, nem de salário, nem de outros custos,
possa ter uma equivalência de tributação com as demais receitas de prestação de serviço que tributam a 32. Então, ele vai lá, vai apurar os seus custos, o seu ganho e o seu custo, e vai tributar pelo lucro real. São algumas atividades agora que estão inseridas nessa obrigatoriedade. Uma delas das empresas que trabalham com direito de imagem. Presidente, eu acho que basicamente eram essas observações, né, em geral, com o que a gente propôs. Esse projeto de lei está sendo analisado agora pela Câmara dos Deputados em regime de urgência, pela própria determinação do presidente Lira, da Câmara dos Deputados. Eventualmente, alguns ajustes vão ser realizados, tendo visto aqui que a Câmara dos Deputados é soberana, e depois o Senado, né, para verificar algumas adequações que podem ser necessárias, né? E nós estamos trabalhando nesse sentido também, de ter esse diálogo com o Congresso, né, para que podemos fazer as adaptações necessárias, sem, obviamente, desfigurar o projeto. Muito obrigado, presidente. Estamos à disposição. Imagina. Bom, Fernando, você fez uma explanação brilhante, né, sobre a grande maioria dos aspectos que estão inseridos nessa proposta aí de reforma de imposto de renda, da jurídica e da física, né? Não dá para a gente, como o nosso tempo aqui do programa é curto, não dá para a gente comentar muita coisa, mas a gente tem que trazer algumas questões que são importantes, né, Fernando, também, e o que nos deixa preocupado é que realmente aqui o ministro Paulo Guedes ficou mais na retórica de que não haveria aumento de carga tributária, e o aumento aqui é bastante significativo, vamos colocar dessa forma. Se a gente pensar e lembrar que em 90 até 95 a gente tinha a tributação dos dividendos do lucro, né, a alíquota de 15%, quer dizer, só aí teve um aumentinho de 5% de leve, né, percentualmente falando, com relação à tributação do lucro dividendo, né? Agora, depois de 20 e poucos anos, na verdade. E por que foi feito isso naquela oportunidade? É bom a gente relembrar isso. É uma coisa que é importante a gente trazer para o público que nos assiste aqui, né? Inteligentemente, o governo brasileiro, naquela oportunidade, ele achou mais interessante não tributar na pessoa física, mas tributar na empresa, né? Unindo a tributação tanto do imposto de renda como da contribuição social sobre lucro líquido, né? Que somando os dois, na verdade, é o mesmo regime jurídico, né? Incidência no mesmo regime jurídico, então nós estamos falando em 34% de alíquota, né? Se fazer isso, fazendo o quê? Cobrando antecipadamente, né? Tanto o imposto de renda como a contribuição social sobre lucro das empresas, né? E das pessoas. Então, é uma forma de antecipação disso, né? Não deixando por conta de eventualmente, na distribuição, se cobrar na distribuição. Então, ele antecipou isso. Então, é importante a gente trazer a regra, por que foi feito isso naquela oportunidade. Evidentemente, aumentou a tributação naquela oportunidade e antecipou, ficou uma coisa mais fácil de se enxergar, né? Só que nessa mudança aí, como você bem colocou, né, há uma redução, né, quer dizer, de 25, vamos dizer, só do imposto de renda, caindo para 20, né, mantendo os 9. Então, a gente está falando em 29% de carga tributária que permanece, né? E se a gente comparar, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, né, do imposto de renda aqui nos Estados Unidos, que lá a gente tem a distribuição que é feita, também é paga na distribuição. Nós tínhamos uma carga de 21, foi aumentado para 28, um aumento grande lá no mercado americano, quer dizer, e está ainda abaixo dos nossos 29 aqui proposto nessa condição. Isso sem falar o que vai ser tributado no dividendo, né? No dividendo ou no lucro, né? Tem que imaginar na base 100, se você tirar os 29, sobre 71 cobra-se os 20, então dá 14% mais ou menos. Então, estamos falando aí um aumento de carga total, uma tributação em percentuais na ordem de 43,2%. Então, é um aumento real de 9,2%, é um aumento bastante significativo, bastante pesado em relação à distribuição. Isso, na verdade, nos preocupa bastante, né? Porque se a gente pensar em quem tem o dinheiro, de fato, né? Como você bem disse, tem 21 mil pessoas que têm, somado juntos, é mais ou menos 1 bi, né? de dinheiro, né? Levantamento que vocês fizeram. Pode ser que esse sujeito fala, bom, vamos investir aonde, né? Vamos continuar investindo no Brasil? Interessa investir no Brasil? Interessa investir
Nos outros países, até na América Latina, por exemplo, se ele usar o Tratado de Assunção, o tratado feito no Paraguai, né, ele pode abrir uma empresa no Uruguai, onde ele quiser, uma tributação mais favorecida e poder vender para o mercado brasileiro, por exemplo. Então, de repente, para ele, né, o que é ruim para nós, porque deixa de gerar emprego aqui para os brasileiros, vai gerar emprego em outros lugares. Né? Então, isso é uma situação que a gente precisa pensar, que é uma situação delicada, a gente precisa ter um cuidado nessas questões. Né? Então, eu estou dando aqui um item apenas, né, de toda essa mudança aqui, que é uma loucura, é muita coisa para a gente absorver, né? O próprio reajuste da tabela de imposto de renda, né? A gente fala que o último reajuste foi em 2015, mas vamos falar claramente aqui o que houve em 2015. Houve um reajuste de 5% de uma tabela que estava defasada desde 96 e nunca foi atualizada, né? E tem que ser claro com relação a isso. E naquele ano, a presidente Dilma, a inflação daquele ano foi de 10%. Ela fez uma atualização de 50% da inflação do ano. Na verdade, então, também não criou uma justiça de atualização naquele período. Né? Então, a gente tem que também comentar essas questões. Né? É importante também trazer isso à tona. Né? Por que não se corrigir anualmente as tabelas? Acho que é uma questão de justiça, na minha opinião, de justiça tributária. Não é de renúncia tributária, é de justiça, porque todos os contratos particulares hoje, todo mundo tem, nós temos, todo mundo que tem um plano de saúde, que paga escola para filho, que tem algum tipo de contrato, alocação, enfim, esses reajustes são anuais, né? São um procedimento normal. Então, nada mais justo do que fazer essa atualização. E se a gente pensar numa atualização da tabela, na verdade, o valor hoje seria o valor de isenção seria mais ou menos na faixa de R$ 5.000, né? Segundo os cálculos que a gente lê por aí. Né? Na verdade, eu nem chego a fazer esse cálculo, mas creio que seja isso, né? Porque a diferença é muito grande. Né? Então, você teria realmente, teoricamente, um número maior de pessoas isentas aí, né? Uma isenção maior, e na minha opinião, seria uma justiça, aí sim, seria cumprida a justiça tributária. Mas, em geral, eu não vou entrar nos outros detalhes, Fernando, porque é muita coisa. Se a gente ia ficar mais uma hora aqui falando, a gente pode abrir até outros programas para a gente poder comentar, né? E, enfim, né? E acho que é importante a gente ter esse debate democrático, né? Para trazer aí para as pessoas que nos veem uma reflexão, né? Porque, em última instância, na verdade, quem vai aprovar tudo isso não sou nem eu e nem você, vai ser o Congresso Nacional. São os nossos congressistas que lá estão naquela casa, eles que vão ponderar e vão, enfim, adotar o critério que eles achem o critério mais justo nessas atualizações que são feitas aqui. Mas, infelizmente, o nosso programa está limitado ao final. Eu abro para você suas últimas considerações nessa minha fala, se você quiser fazer, ou de outras coisas, mas primeiro já te agradecendo a oportunidade de trazer essas informações para nós aqui, que é importante a gente repassar isso para frente, para os nossos profissionais aí da contabilidade, nossos empresários, especialmente, que a nossa entidade, a Finacom, é uma entidade patronal, né, e representa aí as empresas de contabilidade, que hoje são, na ordem, 76 mil empresas no país. Então, é isso, e volto a palavra a você, Fernando, você fazer as suas considerações finais, e já te deixo mais um convite para você voltar aqui, para a gente debater, talvez, pontualmente, cada situação, para a gente poder trocar uma bola aí mais uma boa, tá bom? Fica à vontade, por favor. Tá bom, presidente, muito obrigado aí pelo convite. Só algumas observações. Quando a gente fala em tributação de dividendos, você está falando em tributação de pessoa física, né? O que há pela pessoa jurídica é a retenção daquele valor, mas quem está pagando isso é a pessoa física. Então, tem a tributação da pessoa jurídica que está sendo reduzida e a tributação da pessoa física. Nos nossos cálculos, a proporção entre a redução da alíquota do imposto da pessoa jurídica e a redução e o aumento da tributação de dividendos dá mais ou menos 1 para 4. Mais ou menos 1 para 4, né? Sem contar esse cálculo aí dessa isenção que foi colocada aí de 20 mil, exatamente para preservar aí o pequeno empresário, né? O sócio da pequena empresa, de acordo com a determinação constitucional de privilegiar, então, as pequenas empresas citadas, referenciadas lá pela Lei Complementar 123. Mas, abstraindo desse fato, mesmo com esse cálculo de 40 e
44%, ele está dentro da média. Se nós somarmos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, nós vamos ver que a média desses países está em 43%. Somando o quê? Somando tributação da jurídica com a tributação da física. Então, mesmo olhando esse cálculo da soma, com o qual a gente diz que são tributações diferenciadas, mesmo que fizéssemos esse cálculo, nós estamos dentro da média da OCDE hoje. Tá? Então, de fato, nós estamos nos encaminhando, então, para uma tributação menor da pessoa jurídica, e aí sim, quando da distribuição, uma tributação por justiça fiscal. Esse valor, presidente, eu não tenho os dados exatos aqui, mas essas 20 e poucas mil pessoas têm distribuição de dividendo de mais de 200 bilhões, não é 2 bilhões, 1 bilhão, são 200 bilhões de reais. No total de 360 bilhões de dividendos são distribuídos por ano no Brasil. Então, veja o grau de concentração que nós temos. Com respeito aos investimentos, o que a gente pode dizer é o seguinte: hoje, o que acontece? Hoje nós não tributamos a pessoa que detém, então, a participação, pessoa jurídica no exterior. Hoje nós não fazemos essa tributação porque ela é isenta também. Não é? Só que as nossas multinacionais, as nossas empresas, quando tem atividades lá fora, empresas lá fora, controladas, subsidiárias, elas pagam a fonte, porque todos os países, a não ser Estônia e Lituânia, todos os demais países tributam dividendos. Só o Brasil, né? Estônia e Lituânia. Então, só para ver que realmente, se essa tributação não é boa, então todo mundo está errado e só o Brasil que está certo. Entendemos que não. Entendemos que a média, a experiência internacional diz que deve haver uma tributação balanceada entre os dois, é claro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que através de tratados internacionais, naqueles países que não tributem os nossos dividendos, nós podemos construir esse acordo e também não tributar os rendimentos das pessoas jurídicas por acordo. Porque hoje ninguém quer negociar. Por que não quer negociar? Os Estados Unidos não querem negociar, os outros países não querem negociar. Por quê? Por que eu vou colocar num acordo algo que você já está me dando de graça? Estou me dando isenção de graça. Então, eles continuam tributando lá o dividendo das nossas empresas e nós não tributamos as deles. Agora, vamos sentar à mesa e dizer: vem cá, você tá tributando a minha, por quê? Então vamos chegar num acerto, num acordo. Tá? Com relação à tabela, então essa parte com relação aos dividendos. Com respeito à tabela, eu queria dizer que tudo depende de comparação. Evidentemente só para salientar que 31% representa a recomposição da inflação toda desse período, desde 2015. Então, nós estamos cobrindo esse buraco, que ficou realmente, mas essa proposta está cobrindo pelo menos esse buraco parcial. 130%, 140%, que seria a atualização desde 1996, ela não é possível por problema fiscal. Eu não tenho nem como dar um valor desse. São 3 vezes o valor da renúncia que foi colocado agora. Então, não teríamos condição. A tabela, aí a pergunta, mas será que 96 estava bom? Será que 96 estava adequado? Ou agora está adequado? Ou qual é o caminho? Sempre quando a gente fala em tabela de imposto de renda, a gente tem que trabalhar também a questão da renda média do brasileiro, que infelizmente é baixa. Então, se nós colocarmos uma renda de R$ 5.000, nós vamos ter que pessoas físicas que ganhem praticamente quase o dobro da renda média do brasileiro, que é R$ 2.800, não pagariam tributação sobre imposto de renda. Me parece que aí sim haveria uma distorção nesse caso. Né? Então, nós temos que pensar nisso também quando a gente olha a tabela e verificar qual é o melhor número, independentemente de fazermos essa questão aí do impacto fiscal também, que ele é muito relevante. Eu queria agradecer, presidente, a sua manifestação, a sua colaboração. Entendo as suas preocupações. Essas preocupações estão sendo demandadas e levadas ao Congresso Nacional. Isso vai ser objeto de debate, por isso é um projeto de lei, não é uma medida provisória. Nós estamos trabalhando junto com o relator exatamente nesse sentido, para adequar, sem perder de vista que o projeto como um todo ele é equilibrado. Então, se eu aumentar, por exemplo, a tabela, eu vou ter que tirar de algum outro lugar. Se eu reduzir o dividendo, eu vou ter que tirar de algum outro lugar, porque a proposta original é o equilíbrio. Então, essa é a restrição que nós não temos como abrir mão, tendo visto o espaço fiscal do governo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Fernando, eu agradeço aí a sua fala.
o seu conhecimento, que eu sou muito amigo de todos da sua casa, viu? Desde hoje do Jonathan Formiga, que está como subsecretário, um grande amigo de muitos anos, e tantos outros aqui eu sou de São Paulo, né? Da minha base, já, pessoas que já se aposentaram, o Esposino, que você deve conhecer, e tantos Conheço. outros, tanta gente bacana, e muito inteligente, cabeças muito boas, e a gente só tem que agradecer aí o trabalho de vocês, né? Que é um trabalho bastante forte, firme, e a fiscalização de vocês é um exemplo e uma referência mundial. Então, é importante a gente levar também isso em consideração. Então, um forte abraço, agradeço mesmo a sua posição de estar aqui conosco e já fica o convite aí de fazer novamente aí outros debates aí, mais especificamente de algumas situações, aí, que eu acho que é legal. A ideia é essa, é trazer a debate, aqui, conversar e, enfim, fazer as posições, né, de todos os lados aí, para a gente poder levar isso ao público em geral, que muitas vezes não tem acesso a essas coisas, né? Então, essa que é a questão. Então, agradeço de novo, muito obrigado, parabéns pelas falas e pelo projeto de vocês. E, meus amigos, felizmente acabou. Eu sei que vocês aí ficaram chateados, tal, mas o programa é assim. Ele não é tão comprido. Eu acho que estão no tempo certo para vocês poderem ficar aí na frente da telinha, nos vendo aí, com certeza. Um forte abraço a todos e até a próxima semana que vem, se Deus quiser.